Olá, tudo bem? Meu nome é Benomício Berfarb, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e gostaria de falar sobre como eu intervir em pacientes que trazem problemas espirituais na prática clínica em psicologia. Nós temos um curso com esse nome e nosso objetivo é mostrar que tipo de ferramentas e quais são as estratégias para atender o paciente que traz. A Organização Mundial da Saúde nos orienta para trabalhar o paciente no espectro biopsicossocial e espiritual. E os psicólogos têm muita dificuldade em relação a isso, até porque a academia não trata isso no seu sistema de ensino. E nós ficamos muito defasados nesse sentido. É muito importante conhecer os protocolos hoje. A própria terapia cognitivo-comportamental tem um protocolo. E como é que a gente trabalha? No primeiro momento, nós temos que fazer uma avaliação psicopatológica para descartar diagnósticos diferenciais. Por exemplo, pacientes que têm um delírio, alucinação, pacientes psicóticos, né? Você descartando isso, você vai entrar num outro processo, que é o processo onde existem várias ferramentas, como coping religioso espiritual, que é o CRE, os inventários, questionários, o questionário FICA profissional, o BRRS, o questionário Turel, da Duke University, questionário de bem-estar espiritual, todos eles são validados para aplicar o paciente para saber, por exemplo, o papel de Deus na sua vida, o papel da espiritualidade na sua vida. Nós não devemos colocar no paciente aquilo que ele não tem. Pacientes que não trazem espiritualidade ou religiosidade não podem ser impostas pelo profissional. E os profissionais têm muita dificuldade, por causa de crenças pessoais, de trabalhar isso no consultório. Você sabia o que fala o DSM-5 ou o que fala o CID-10 sobre isso? O DSM-5 diz: os psicólogos e os médicos, o pessoal da área da saúde, tem que ter muito cuidado quando atende pacientes que vêm de grupos religiosos e dizem ver ou ouvir espíritos, porque eles podem estar vendo ou ouvindo espíritos e não ter psicose. Você sabia disso, psicólogo? Você sabia que no CID-10 nós temos um código que podemos afastar um paciente por transe e possessão? F de farinha 44.3, código do Código Internacional de Doenças. Então, isso são coisas existentes que a maioria dos psicólogos não sabe porque não se envolve com as questões espirituais. Quando eu falo de espiritualidade, eu não falo mais de bruxaria, eu não falo nada mais de esoterismo. Nós estamos falando de várias situações. Os espíritos hoje foram provados e aceitos como campos eletromagnéticos pela própria medicina. Daí o CID-10. A própria física quântica explica hoje qual o papel da espiritualidade e o que é a espiritualidade dentro disso tudo. Então é muito importante a psicoeducação do paciente, porque os pacientes vêm muito receosos de que vão falar alguma coisa fora do espectro compreensível e que os psicólogos vão taxá-los de loucos e mandar interná-los. Isso acabou. As pessoas que passam a entender, conhecer, estudar sobre isso, têm condição de conversar com o paciente e ver qual o rumo a tomar. Então, nós aplicamos protocolo hoje existente, a gente ensina isso nos cursos, para que os pacientes possam ter uma chance de serem ouvidos e para que possam ser tratados. Que tipo de intervenção se faz? Benomício, você vai fazer intervenção espiritual no consultório? Não. O protocolo para atendimento espiritual existe, mas não atender espiritualmente o paciente. Isso ele vai procurar fora. Ele pode frequentar algum tipo de centro espiritual, ele tem suas crenças, Você pode, por exemplo, ter foco na espiritualidade e não está ligado a religião nenhuma, ok? Uma coisa é excludente da outra, não é necessário. As pessoas, por exemplo, estar ligadas à espiritualidade não precisam frequentar uma sinagoga ou uma igreja, ok? Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Religiosidade está ligada aos dogmas, às regras. Espiritualidade está ligada a muito mais coisas, como, por exemplo, a busca do sentido da vida. Então, hoje nós temos muitas ferramentas para trabalhar isso e para dar para o paciente um caminho diferente para tratar aquilo que parecia tão complicado e tão esotérico e tão diferente e vem tratado isso há muito tempo. É um momento novo em que ciência e espiritualidade estão se unindo para que o beneficiado com isso seja os nossos pacientes, ok? Grande abraço a todos, meu nome é Benomício Berfarb, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou hipnoterapeuta e trabalho na área da espiritualidade há bastante tempo e com seus protocolos. Abraço.